Hoje eu vou falar para vocês o porquê nós não devemos utilizar chás ou outras substâncias para expulsar a pedra de dentro da vesícula e tornar isso um tratamento da pedra na vesícula. E aqui eu não estou falando daqueles pacientes que fazem a utilização de chá para ter um conforto no seu processo de digestão, aliviar a sua dor ou porque eles se sentem melhor com a utilização de chá. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do uso exclusivo para expulsar a pedra. Fica comigo. Olá, eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal eu destino ao mundo da cirurgia, curiosidades e temas que possam vir interessar a vocês. E hoje nós vamos falar de algo que é bem recorrente, tanto nas perguntas que eu recebo em meu Instagram, até mesmo aqui no YouTube, que é falando sobre a forma de tratar a pedra na vesícula sem cirurgia. E eu vou explicar por que um possível medicamento que possa ter um efeito em expulsar uma pedra na vesícula não é benéfico para o paciente. E eu vou explicar isso para vocês de forma prática. Eu costumo dizer que os pacientes que possuem pedra na vesícula, eles têm duas opções: operar ou não operar. Existem sim algumas situações, e essas situações existem uma série de fatores para que nós possamos caracterizá-la, de pacientes que não têm a necessidade de fazer a cirurgia da vesícula, mas isso será tema de um próximo vídeo. Mas esses pacientes que não têm a necessidade de realizar a cirurgia de vesícula, eles não vão ter indicação de uma outra forma de tratamento para tirar aquela pedra de dentro da sua vesícula. A única forma que eles vão ter é uma conduta expectante, acompanhando aquele nódulo e, lógico, mantendo umas medidas comportamentais e de alimentação com baixa ingestão de gordura para evitar que se tenha crise. Quando nós falamos de pedra na vesícula, é natural nós associarmos o nome pedra às pedras que ocorrem no rim. E aquelas pedras que ocorrem no rim, é muito comum o paciente ir no urologista ou mesmo na conversa e dizer: olha, eu expeli a pedra que eu tinha. E isso é maravilhoso, porque realmente o objetivo de você ter uma pedra no rim é você pedir a Deus que ela seja realmente pequena e que você possa expelir ela através da urina sem a utilização de cirurgia. Só que na vesícula isso é o contrário. Enquanto no rim nós pedimos que essa pedra seja pequena para que ela possa sair na urina, na vesícula é o contrário. A gente não quer que ela seja pequena porque a gente não quer que ela saia de dentro da vesícula. E o motivo é simples. Se essa pedra sair de dentro da vesícula, ocorre uma complicação da pedra na vesícula, que é uma outra doencinha que nós chamamos de coledocolitíase. Deixa eu explicar isso para vocês melhor. A estrutura da vesícula biliar, assim como das vias biliares, é da seguinte forma. Você tem a vesícula biliar, que é um saquinho, tipo uma bexiga, que armazena a bile, e ela é conectada num sistema tubular que liga as secreções do fígado ao intestino, como essas imagens estão mostrando. Se o cálculo está dentro da vesícula, nós denominamos isso de colelitíase, ou seja, pedra na vesícula. Se esse cálculo sai de dentro da vesícula e cai nesse tubinho, que é o colédoco, esse que está apontando a seta, o nome da doença já passa a ser coledocolitíase, porque a pedra está dentro do colédoco. Colédoco é o nome dessa estrutura que a seta está mostrando. E litíase não é nada mais do que o termo médico que nós utilizamos para descrever a pedra, o cálculo que nós chamamos. Se essa pedra sai de dentro da vesícula e cai no colédoco, essa pedra pode ter três opções. Ela pode permanecer no colédoco e não gerar sintomas do paciente a primeiro momento. Ela pode passar direto para o intestino. Isso pode ocorrer, mas a gente nunca conta com essa sorte. E a outra via, que é a que a gente mais teme. Nessa descida do colédoco, quando ela vai sair para o intestino, existe uma tributação desse colédoco junto com o pâncreas, que é esses dois tubinhos que você está vendo. Se essa pedra descer e entupir essa região, as enzimas do pâncreas não vão conseguir ser secretadas dentro do intestino, e essas enzimas do pâncreas é como se fosse um detergente. E o que essas enzimas vão fazer? Já que elas não estão conseguindo sair, elas estão sob pressão, elas vão começar a digerir o próprio tecido do pâncreas. E o nome disso é pancreatite, uma doença que pode ser leve, mas que muitas vezes pode ser grave, levar o paciente à UTI e, claro, dependendo do estado de saúde do paciente, pode até levar à morte. E aqui eu abro um pequeno parêntese para pedir que, se você estiver gostando do conteúdo, ou se esse conteúdo estiver agregando em alguma coisa para você,
considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, assim como nas nossas redes sociais. Vamos voltar para o assunto. Se eu tenho uma pedra na vesícula, cujo tratamento é um procedimento cirúrgico, e esse procedimento cirúrgico é um procedimento relativamente simples e que carrega baixo risco de complicação, eu não vou deixar meu paciente exposto a uma possibilidade de evoluir com uma doença mais grave, se eu sei que existe a possibilidade desse cálculo sair de dentro da vesícula. Então por que eu vou dar uma substância justamente que vai fazer esse cálculo sair, se o que eu não quero é que isso ocorra com ele, já que eu vou estar colocando ele em risco? E esse é o motivo pelo qual, quando nós temos os pacientes que têm pedra na vesícula, mesmo que eles não possuam sintomas, nunca tiveram dor em nenhum momento da sua vida, mas eles possuem cálculos pequenos, menores do que 4 milímetros, nós indicamos a cirurgia pelo risco desse cálculo sair de dentro da vesícula e ir para o colédoco. E por que menos de 4 milímetros a gente considera esse cálculo perigoso de sair de dentro da vesícula e ir para o colédoco? Porque esse ductozinho que a seta está mostrando, que conecta a vesícula ao colédoco, que eu falei ainda há pouco, o nome dele é ducto cístico. O tamanho dele, o diâmetro dele, normalmente, é entre 3 e 4 milímetros. Logo, se eu tenho um cálculo que tem o diâmetro desse ducto cístico ou menor, ele pode facilmente sair por esse ducto cístico no caso de uma contração da vesícula. Isso mesmo. Quando o paciente se alimenta que aquela quantidade de comida com gordura em excesso chega no estômago, o estômago manda um estímulo hormonal para a vesícula que diz, olha, está chegando comida e com bastante gordura. E por que ele avisa isso à vesícula? Porque o fígado não consegue dar conta de produzir tanta bile tão rápido. Aí ele utiliza o que a bile tem armazenado, que é a bile que ela tem armazenada. Quando esse bolo alimentar, cheio de gordura, chega no intestino, lá onde vai ser tributada a bile, a vesícula biliar se espreme, se amassa para secretar aquela secreção e ir ajudar na digestão da gordura. Se eu tenho um cálculo pequeno dentro dessa vesícula e ela se contrai, qual é a tendência desse cálculo? Ir para o lugar de mais baixa pressão e tentar migrar para sair, assim como o líquido está fazendo. E esse é o motivo pelo qual nós sempre indicamos uma dieta com baixa quantidade de gordura para aqueles pacientes que têm pedra na vesícula, principalmente pedras pequenas, menores do que 4 milímetros, que estão aguardando a cirurgia, para que não haja estímulo e essas pedras migrem de dentro da vesícula para o colédoco, para evitar que tenha uma colédocolitíase e assim possam evoluir com uma pancreatite. Mas quando eu falei para vocês que quando a pedra sai da vesícula, ela vai para o colédoco, o paciente pensa, doutor, ela pode fazer uma pancreatite, ela pode sair ou ela pode ficar. Se ela sair, eu já entendi, ela foi embora. O que se faz? Se o paciente é portador de pedra na vesícula, ele precisa fazer a cirurgia, já que a vesícula continua sendo uma possível fonte de novas pedras e novamente produzir aquele problema, a colédocolitíase. Se esse paciente evolui com pancreatite, por causa daquele entupimento local, esse local precisa ser tratado através de medicações e desobstruído muitas vezes. Essa desobstrução, assim como aqueles pacientes que têm a pedra lá no colédoco e mesmo que não tenham sintomas, esse processo é realizado por uma espécie de endoscopia, que nós chamamos de CPRE, que é uma abreviação de um nome bem comprido e chato que se dá para o exame que é feito, que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, CPRE. Melhor a abreviação do que o nome. Essa CPRE é uma espécie de endoscopia que vem pela boca, ela chega nessa localização do intestino, entra pelo orifício que o cálculo deveria sair e retira esse cálculo através da endoscopia. Enquanto no segundo momento, ou logo após o procedimento, nós entramos e fazemos a cirurgia de retirada da vesícula. Então, meus caros amigos, esse é o motivo pelo qual nós, profissionais da cirurgia, não recomendamos que os pacientes façam uso de medicação com o objetivo de quebrar as pedras e fazer com que elas saiam. Na realidade, isso é o que a gente não quer. Isso é completamente diferente do pensamento que nós temos na pedra do rim. Lembrando que existem algumas medicações que visam dissolver um cálculo em um caso extremamente específico, em um paciente de alto risco cirúrgico que não possa realizar a cirurgia, mas essa medicação não tem um grau de eficiência tão grande
e são para pacientes extremamente elaborados, onde existe um tamanho de cálculo certo, existe uma probabilidade de constituição desse cálculo certo, porque não pode ser qualquer cálculo que esse remédio vai ajudar nesse processo de dissolução, e também não é para todo mundo que ele é indicado, já que o índice de recidiva, de retorno, é extremamente grande. Espero que tenham gostado. Esse conteúdo eu faço com um enorme carinho e com o objetivo de ajudar. Se restou alguma dúvida, perguntem nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder e conversar com vocês. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E se esse conteúdo agregou alguma coisa para você, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. E não deixe de acompanhar as playlists, que tem vários vídeos relacionados aos nossos temas. Inclusive, eu aceito também sugestões de novos temas para que eu possa abordar aqui no canal. Um abraço fraternal em todos vocês e logo, logo nós nos vemos.